versículo 1 em diante. E diz assim o texto: E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele fala a respeito de Isaque, de um momento de dificuldade na vida de Isaque, onde, de acordo com o texto, nós lemos que ele estava passando por um momento de fome, havia fome na terra. Como o próprio texto diz, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão, seu pai. Isaque, cujo o nome significa ele irá rir, ou ele irá se alegrar, pois Isaque nós sabemos que é o filho da promessa. Qual promessa? A promessa que Deus fizera a Abraão, ainda no capítulo 12 do livro de Gênesis. Deus, ele chama Abraão, Deus, ele chama um homem que era natural de uma cidade pagã, uma cidade por nome de Ur, ou Ur dos Caldeus, para que possamos entender o porquê de Isaque querer ir até Abimeleque, ou até até o Egito, que nós, lendo o capítulo 26, nós vamos ver que a intenção de Isaque era ir ao Egito, porque foi a mesma coisa que o seu pai Abraão fez antes, na primeira fome que houve no tempo de Abraão. Mas, para que possamos entender o mistério que havia na vida de Isaque, é necessário que voltemos um pouco e que possamos falar a respeito de Abraão. Né? Abraão, ele era um homem natural de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, que sabemos que essa cidade era uma cidade pagã. Da mesma forma, seu pai era um homem politeísta. Politeísta é aqueles que adoram a outros deuses, a mais de um Deus, né? E eu vejo um diferencial na vida de Abraão, porque o natural do ser humano é conhecermos primeiro para depois confiar, não é verdade? Porém, Abraão, ele cresce em uma cidade pagã, onde o seu pai também era pagão. Então, nós entendemos que Abraão, ele cresce sem conhecer ao Deus que nós servimos, sem conhecer ao verdadeiro Deus. Abraão, ele cresce sem conhecer o verdadeiro Deus, pois ele crescia em uma cultura pagã. Ele crescia em uma cidade que era politeísta, onde a convivência dele era pagã, pois o seu pai era pagão, né? Então, nós entendemos que Abraão, ele cresce sem conhecer a Deus. Porém, no capítulo 12, no momento em que Deus chama a Abraão, ele não conhecia Deus. E, como eu falei, o natural do ser humano é primeiramente conhecer para depois confiar. Porém, no momento em que Deus chama Abraão, Abraão, mesmo sem conhecer a Deus, Abraão, ele resolve confiar. Ele resolve confiar sem mesmo conhecer. Esse é o diferencial que eu vejo na vida de Abraão.
Abraão, quando Deus fala, Abraão, saia da tua tenda, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, ele não conhecia Deus, mas mesmo sem conhecer a Deus, ele resolveu confiar. É como se Deus estivesse falando, Abraão, eu tenho algo para fazer na sua vida, eu tenho um projeto preparado para você, porém, é necessário confiar para você ver o acontecimento do projeto na sua vida. Aleluia. É necessário você confiar para que o projeto venha acontecer. E Abraão, ele resolve confiar em Deus, sai daquela terra e Deus cumpre as promessas que ele havia feito a Abraão. E uma das promessas que Deus havia feito a Abraão era dar um filho a ele, fazer a descendência dele grande, né, incontável. Então Deus dá um filho chamado Isaque, porém Deus permite que esse filho Isaque ele passe pela mesma situação que Abraão passou após sair do meio da parentela dele. Porém, dessa vez, Deus não quer que Isaque desça para o Egito. O que Deus tinha preparado para a vida de Isaque, a experiência que Deus queria que Isaque passasse, era totalmente diferente. Aleluia. Glória a Deus. E o que me chama a atenção neste capítulo 26 é o significado da palavra gerar. Para onde Deus queria que Isaque fosse. O local que Deus queria que Isaque ficasse. O significado da palavra Gerar, da cidade Gerar, é lugar de pernoite, lugar temporário, aleluia. É como se Deus estivesse falando para Isaque, Isaque, aleluia, o momento não é favorável, o momento está difícil, porém, eu quero que você fique em Gerar, é apenas temporário, é coisa de momento. E eu acredito que na cabeça de Isaque não era coerente. Por quê? Gerar era a terra dos filisteus, ou seja, era a terra dos inimigos. Aleluia, glória a Deus. Então, na cabeça de Isaque, como é que Isaque poderia prosperar ali naquele lugar? Como é que Isaque poderia ser bem-sucedido naquele lugar? Sendo que aquele lugar era lugar de inimigos. Aleluia, glória a Deus. Não era o local apropriado. Aleluia, para Isaque, glória a Deus. Porém, a gente vai ver que Isaque, ele resolve confiar em Deus. Isaque resolve confiar naquilo que Deus falou para ele e fica em Gerar, glória a Deus. Mesmo passando por um momento difícil, mesmo o local não sendo apropriado, adequado, aleluia, glória a Deus. Isaque, ele resolve confiar e ficar em Gerar. Glória a Deus, aleluia. E o significado da palavra Gerar, como eu falei, é lugar temporário, é lugar de pernoite. O que eu quero falar para você nesta noite? Eu não sei se Deus tem te colocado em algum lugar que você tem se perguntado, Deus, por que o Senhor tem me colocado neste lugar? Aleluia. Por que o Senhor tem me direcionado para tal situação? E você tem se perguntado. Talvez você não esteja entendendo, mas eu tenho uma palavra para você nesta noite. Descansa o teu coração, porque é temporário. Aleluia. O que Deus tem preparado para você é bem maior. O local que você está, o local que Deus tem te designado é apenas temporário, não é permanente, porque o que Deus tem preparado para a sua vida é bem maior. Glória a Deus. O que Deus tinha preparado para a vida de Isaque não era em Gerar. O que Deus tinha preparado para a vida dele não era ali, mas era necessário passar por Gerar. Porque em Gerar ele iria adquirir experiências. Em Gerar ele iria sair melhor do que ele entrou. Se você for ler o capítulo por completo, você vai ver que Isaque saiu bem mais sucedido do que as próprias pessoas que moravam naquele lugar. Aleluia. Talvez você não esteja entendendo, mas eu quero te falar uma coisa nesta noite. O local, a situação é temporária, mas creia que você irá sair melhor do que você entrou. Glória a Deus, aleluia.
Aleluia, glória a Deus. Talvez você não esteja entendendo o porquê da situação. Glória a Deus, mas não é para entender, é para confiar. Aleluia, glória a Deus. É para confiar. Aquilo que Deus fala não é para entender, é para confiar. Glória a Deus, o que eu faço hoje não entendes, mas entenderás amanhã. Glória a Deus, aleluia. Então, nesta noite, independente da situação, por mais que você não esteja entendendo o porquê, confia na palavra do Senhor, porque é temporário. Se nesta noite você entrou aqui pedindo uma resposta da parte do Senhor, vá para casa com a sua resposta, porque é temporário. A situação não é permanente. E a última palavra quem dá é o Mestre. Glória a Deus, ainda que o homem tenha te desenganado, ainda que o homem tenha falado palavras contrárias que você não esteja entendendo, a última palavra é do Mestre. Não existe advogado maior do que Deus, não existe médico maior do que Deus, independente da situação. Creia, nesta noite não é permanente, é temporário. É temporário, é temporário, é temporário, é temporário, é temporário, é temporário, não é permanente. Glória a Deus, gerar não é para sempre. Gerar é apenas local de pernoite, é temporário, não é para sempre. Você vai sair desta situação, você vai sair melhor do que você entrou, e aquelas pessoas que estão ao seu redor, aleluia, não vão entender. Glória a Deus, mas não precisa entender, porque quem entende é você. Glória a Deus, sabe por que você entende? Porque você sabe ao Deus que você serve. Glória a Deus, você sabe que o Deus que você serve é o Deus do impossível. Você sabe que o Deus que você serve é o Deus que confunde. Glória a Deus, aleluia, independente da situação, Deus abre porta, Deus fecha a porta, glória a Deus, ao seu favor. E se, aleluia, glória a Deus, e se precisar abrir sepultura, Ele abre. Ao favor, glória a Deus, aleluia, daquele que o serve verdadeiramente. Porque em Romanos diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, independente da situação, confia no Senhor, porque gerar é temporário, não é para sempre, é temporário. Glória a Deus, eu já quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.